Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Dunkin. Eu sou Kamaki e hoje eu vou explicar pra vocês como funciona o básico do sistema e como criar sua ficha de personagem de Wider Fist RPG. Mas antes de começarmos, vamos para os nossos recados básicos. Siga nossas redes sociais, Instagram, TikTok e ajude a gente com o Pix, porque agora já estamos montando um estúdio, então o financeiro é caro. Além disso, queremos trazer mais arte originais, mais coisas originais para vocês, e para isso vamos precisar de uma ajuda. E além disso, se você quiser comprar o seu Widerfish ou outros sistemas da Copycat Games, que é a empresa que trouxe esse jogo para o Brasil, você pode usar o nosso cupom aqui abaixo que vai dar 5% de desconto na sua compra. Não é na primeira, não é na última, é em qualquer compra que você fizer no site você vai ter 5% de desconto. Dito isso, Widerfish é um RPG de rastrear, caçar e cozinhar monstros. Você é um feral, meio humano, meio monstro, que vaga pelas Terra Una, um local cheio de monstros gigantes que vagam para todos os lados. Seu papel é de salvar esses monstros e matar monstros com frenesi. Frenesi que é uma doença que foi gerada, criada pelas consequências do cartel. O cartel, ele seria o puro capitalismo. O cartel, com a sua evolução de querer conquistar mais coisas, mais recursos e crescer, acabou gerando, consequentemente, frenesi, que é uma doença que contaminou vários monstros da Terra de Una. E sua função como feral é proteger, manter o equilíbrio da natureza. Então é se livrar dessas criaturas que estão contaminadas, cuidar das criaturas que foram machucadas por outras criaturas contaminadas pelo frenesi e se alimentar das criaturas com frenesi, para ganhar mais habilidades, mais traços, para continuar protegendo a natureza. Em Widerfish, você é o que você come. Uma breve explicação de como funcionam as regras, o sistema de dados de Widerfish. Você irá usar dados de 6, 8 e 20 lados, sendo que os dados de 6 lados são os dados principais que você irá jogar para realizar qualquer teste. Você joga uma quantidade de dados igual ao seu estilo. Se você tiver 2 pontos em um estilo, vamos supor aqui, ligeiro, que é um dos estilos. Se você tiver 2 pontos em ligeiro, quando você fizer um teste que peça para você fazer um teste com ligeiro, você irá jogar 2d6 para cada 5 ou 6 tirados nos dados, equivale a um sucesso. Tenho 2 de ligeiro, jogo 2 dados, 5 ou 6, um sucesso. E se você estiver fazendo um teste com uma habilidade, vamos supor, agarrar, que você tenha mais um nela, depois que eu jogar os 2d6 e tirei, 4 e 5, só 5 é um sucesso, quando você vai fazer a soma, que nem perícia, tipo em outros RPGs que você tira o resultado e soma, aqui você distribui. Vamos supor que eu tivesse 2 pontos em agarrar. Eu tivesse tirado 3 e 4 em ligeiro. Eu poderia passar um ponto no meu 4, para ele virar um 5, para eu ter um sucesso, e aquele outro 1 poderia ir para aquele 3 e viraria um 4. Não seria um sucesso. Mas vocês entenderam como é que funciona mais ou menos, né? Joga os dados e as habilidades você pode usar para distribuir pontos entre os resultados dos seus dados. Porém, toda vez que você faz um teste, você pode segurar a onda, onde você adiciona um dado de 8 lados ao seu teste, pois é a sua forma humana se controlando. Ou você pode abraçar o seu lado monstruoso, soltar o bicho, onde você vai escolher um de seus traços e descrever como ele poderá te ajudar. Ao fazer isso, você pode substituir um dado de 6 lados por um dado de 20 lados, podendo ter um resultado bem melhor no teste. Então por que eu só não uso esse sempre, já que um D20 é sempre melhor que um D6 ou um D8? Porque falhar pode gerar consequências, e falhar quando você vira o bicho, no caso, abraçar o seu lado monstruoso, a consequência vai ser um pouco maior. Você pode acabar se ferindo ou machucando pessoas ou quebrando laços que você tem com companheiros ou com seus colegas ou com a natureza em si. Com uma mecânica básica explicada, podemos partir para a criação do nosso personagem. Começando com os estilos, que são os atributos principais do feral, tendo 4 estilos, que aqui como podemos ver, o ligeiro, o poderoso, o preciso e o sagaz. Na tela sempre vai estar aparecendo para vocês a descrição do que é cada um exatamente. Pra eu não perder muito tempo explicando, para você vai ter uma explicação rápida pra gente conseguir acelerar a criação do nosso personagem, porque também já não é um sistema muito difícil de se criar, é rápido até. Os seus estilos são decididos com base no seu utensílio, a gente vai entrar nesse detalhe depois, porque ele vai conceder 3 em um estilo, 2 em outro estilo e 1 nos 2 estilos restantes. Tudo isso com base no seu utensílio. Sinto que o máximo que um feral pode chegar em um estilo é 5 pontos. Então, conforme vai passando a campanha, vocês vão jogando, e sendo possível upar, o máximo que você pode ter em um é 5. Como dito antes, os estilos é a quantidade de dados que você vai jogar. Então, se você tiver 2 ou 3 pontos, é a quantidade de D6 que você irá jogar para realizar o teste. Já as habilidades são a competência que o feral possui, tendo um total de 12 habilidades. Agarrar, armazenar, assegurar, atirar, atravessar, buscar, chamar, curar, estudar, exibir, golpear e manufaturar. Cada feral vai começar com 1 ponto em 3 habilidades diferentes, e 0 nas outras habilidades com base na sua origem, sendo que o máximo que o feral pode chegar também em uma habilidade é mais 3. Com essas coisas explicadas na regra básica,
usa o estilo e as habilidades, partimos para realmente o começo da criação, que é os traços e o seu utensílio, que é isso que define o seu feral. Começando com os traços, são a qualidade que lhe torna especial. Você, como feral, começa com brio, que é um traço que toda criatura tem e que representa sua vontade de sobreviver. Você também começa com tino, um traço que todo humano tem, que representa sua inteligência e capacidade para interpretar situações. Aqui na ficha temos aqui o brio, que custa 1 sucesso. E quando você tem sucessos a mais em seu teste, você pode usar em seus traços, sendo o brio para aumentar em mais 1 no seu dado de ação, que é aquele 1d8 que foi mencionado mais cedo, em que as habilidades você usa para os d6, e o brio você irá usar para o d8, ou para o d20. E o tino, que você estabelece um detalhe sobre a situação, colocando uma situação a mais, tipo, vocês encontraram um guarda, porém você teve um sucesso a mais e usou no tino. Então o que seria? Ah, que aquele guarda, ele não é um guarda qualquer. Ele era um guarda que estudou comigo. Eu trabalhei com ele uma vez. Eu conheço ele. Então, ele vai fornecer um bônus num teste que eu irá fazer com ele. Então, e não você adiciona algo à cena, algo à narrativa. Explicando o básico dos traços, porque irá ter mais traços depois do seu modo feral, mas isso vai entrar junto com sua especialidade, partimos para o seu utensílio. O que é esse utensílio? O utensílio é a ferramenta, a arma que o seu feral usa, e eles são feitos de arcaicaço, que é um material prateado que se regenera. Existem 6 tipos de utensílios. O barbante, que é para aqueles que gostam de inventar soluções criativas. O cutelo, que é para aqueles que gostam de fazer golpes precisos e poderosos. O espeto, para aqueles que gostam de ficar em constante movimento. As luvas, para aqueles que querem lutar bem de perto. O maçarico, para aqueles que gostam de controlar a situação à distância. E a panela, para aqueles que gostam de proteger os seus parceiros. Tendo listado tudo que falamos agora, no momento que você escolheu seu utensílio, você recebe seus estilos iniciais e 2 técnicas iniciais, tendo uma base e uma sua escolha. E o que seriam essas técnicas? As técnicas são um tipo especial dos traços, correspondem ao seu utensílio. Elas são habilidades que você treinou durante um bom tempo para aprendê-las, então só pessoas que usam aqueles utensílios vão conseguir saber manejar aquelas habilidades. No caso, a gente está criando a ficha do Faísca. Faísca, ele é um cara que usa um maçarico de utensílio. Então a gente irá colocar aqui. Tendo escolhendo o nosso utensílio, ele concede já os nossos estilos. No caso aqui, o maçarico vai me dar 3 de preciso, 2 de sagaz, 3 de preciso, 2 de sagaz ou 3 de sagaz e 2 de preciso. E 1 poderoso e 1 ligeiro. Todo utensílio tem alcance 1, que é o alcance de pernadas que você alcança uma criatura. Porém, o maçarico, ele permite que meu alcance se torne 3, fazendo eu bater a 3 de pernadas de distância da criatura. Para uma visão mais clara, isso aqui é o grid do jogo. A criatura fica a 0 pernadas, onde você tem que ter corpo a corpo mais ou menos. 1 de pernada, 2 de pernada, 3 de pernada, 4 de pernada. Essas são as distâncias que existem em Leatherfist. Como ele está usando o maçarico, ele pode atirar dessa distância. Então ele ganha o Linha de Fogo, que é um efeito passivo. Seu maçarico recebe alcance 3 e atirar. Ele não precisa usar a habilidade combate, a habilidade golpear, e sim pode usar a atirar. Além disso, eu posso escolher mais uma das habilidades que existem aqui das técnicas de iniciante do maçarico. No caso, existem 3 técnicas, que é a ignição rápida, a luz guia e o pré-aquecimento. No caso, o Faísca, ele possui a luz guia. E o que ela faz? Ela é um efeito passivo, e se você fizer um atravessar, que é uma das habilidades quando pede um teste, é sempre envolvendo, geralmente envolve um estilo e uma habilidade, e passar, o próximo parceiro que realizar o teste terá vantagem no teste, que faz com que os sucessos considere com 4, 5 e 6 em vez de só 5 e 6. E por fim, você escolhe aquilo que você se esforça para ser. No caso, ele tende a ser uma pessoa paciente, e ele é um cabeça quente. Ele quer ser paciente, mas ele não consegue. Com isso escolhido, nós vamos para a nossa especialidade, que corresponde a uma das linhagens monstruosas, e faz você ter mais conhecimento de caçada e de cuidados com monstros dessa linhagem. No caso, aqui nós temos 8 especialidades: o açougueiro, amontoeiro, churrasqueiro, jardineiro, olheiro, padeiro, peixeiro e pivoteiro. No caso, o Faísca, mesmo que ele tenha tudo para ser um churrasqueiro, ele é um jardineiro. Cuidava das plantas, cuidava muito de pimentas, no caso mais específico. E é isso que gerava problema. Ele queria ser uma pessoa calma, pacífica, mas ele nunca conseguiu. E ele tenta ser isso. Ao escolher sua especialidade, você ganha um traço da especialidade e um segundo traço inicial de qualquer outra especialidade, além de conhecimentos específicos e conexões com certos monstros de sua especialidade. Aqui, pra eu não colocar todas as habilidades, obviamente, porque eu quero que vocês adquiram o livro, no caso, de jardineiro, ele vai ter o
digestão lenta, refeições com efeitos que duram até a sua próxima refeição duram até o fim da jornada, então ela vai durar muito mais tempo. E o seu segundo traço que ele pegar vai ser de churrasqueiro, que ele vai ter o ameaçar, onde ele consegue deixar a criatura amedrontada. E embaixo de cada especialidade tem uma descrição dos monstros que fazem parte dessa linhagem, onde você tem uma ligação com ela, uma conexão com ela, onde você até pode ter os traços de alguma criatura, porque senão você já se alimentou de alguma dessas criaturas. Então, dê uma lida bastante no livro, vê aquilo que agrada a vocês, que é bem interessante. E pra finalizar, nós vamos montar a origem do personagem, aquilo que vai definir as habilidades que a gente escolheu. No caso, eu ainda não escolhi, porque eu vou explicando com vocês aqui o agora. E para isso, você irá fazer 3 descrições. A primeira, você vai escrever a sua criação. Que prato define a sua infância? No caso, o Faísca, o que definia a sua infância eram pratos bem picantes, mesmo quando ele fosse criança, ou quentes. Então eu imagino que provavelmente o prato preferido de infância era um café preto bem forte, bem quente, junto com um pão feito na chapa. Provavelmente, algum ovo ou alguma carne que veio de alguma criatura específica. Mas não se preocupe, aqui no livro existem tabelas, onde você pode jogar e ver o que surge. Que nem aqui, por exemplo, um é bolinhos no vapor, comidos enquanto você esperava. Você jantou na varanda todas as noites por um ano inteiro, até que finalmente aceitou que seus pais não voltariam para casa. Mais um em assegurar. No caso, para ele, era o conforto que trazia, a paz, a coisa de cuidado que ele sentia. Então, para ele, vai entrar como curar, porque era algo que trazia um carinho pelos seus pais para ele. Uma coisa, um bem-estar que ajudava. Então, você vai definir depois em seguida a sua iniciação. Aqui embaixo você pode colocar as suas criações. Eu não vou colocar aqui porque não precisa, mas é aquilo que vai mexendo com o seu personagem. É o background dele indefinido em 3 pratos. A sua refeição de café da manhã, almoço e jantar. Depois você irá escrever sua iniciação, que é o prato que te tornou feral. Como ele tem uma parada mais de lenta, uma coisa mais de fogo, essas coisas, provavelmente foi alguma coisa envolvendo uma criatura bem hostil, territorial, que gostasse de chamar a atenção pra mostrar o respeito. Então, provavelmente foi umas criaturas e provavelmente foi um ensopado. Ensopado bem quente, cheio de legumes. E aqui é pra isso, você vai descrever prato por prato, coisas com que você gostaria. Realmente é um sistema pra você jogar comendo algumas coisinhas com seus amigos. Depois disso, responderá a sua terceira pergunta, que é a sua ambição. Que prato você mais quer comer? E depois, quando você descrever todas essas refeições e distribuir as habilidades aqui, que no caso seria uma pra atirar pra ele provavelmente, uma de curar e uma de atravessar. Depois disso, você vai escolher uma dessas refeições que represente a sua conexão com um parça, com um colega do grupo. Como a origem se relaciona dele. É onde você cria laços e conexões com os outros jogadores, com pratos de comida. Como eu mencionei antes, no livro existe uma lista de habilidades que concede mais um com vários pratos. Então você pode escolher, você pode sortear no dado ou pode criar o seu e ver com o mestre qual se encaixa mais para considerar o ponto. Então é 100% criativo, customizável, bem divertido. E por fim, o seu vigor, que é a sua vida. Todo feral tem 20 de vida, igual a durabilidade de sua arma. Como é que funciona? Existem 3 estados você pode cair. Se a sua vida zerar ou passar a tomar dano negativo, se você tomar tipo 20, você tava com 3 de vida e tomou 7 de dano, você fica menos 4, o que que acontece? A sua vida, ela volta pra 20, pois ela é uma vida fixa, ela volta pra 20, você recebe ferido 1, que é uma condição. Meio que você tem 3 barras de vida. Ferida 1, ferida 2 e ferida 3. Porém, quando você zera a sua terceira ferida, é quando o seu personagem morre. Até lá ele vai sendo nerfado e recebe desvantagens. Então, ao todo, meio que você tem 60 de vida, dividido em 3, e vai perdendo. Quando perde um efeito acontece, perde outra, outro efeito acontece, porque você perde a terceira, o seu personagem morre. Mas é só isso que eu tenho pra explicar pra vocês de Widerfish. Um sistema simples, um sistema prático, fácil de criação de personagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço perdão se eu errei alguma coisa, se eu me esqueci de alguma coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples. Eu espero que dê pra você ter entendido. Se não entendeu alguma coisa ou tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu vou fazer tudo pra responder. E como eu disse mais uma vez, aproveite nosso cupom de 5% pra vocês adquirirem seu livro. Compartilhem com seus amigos. Sigam nossas redes sociais. Até uma próxima. Boas mesas e boas rolagens.